O autismo é uma disfunção global do desenvolvimento. É uma alteração que afeta a capacidade de comunicação, de socialização e de comportamento do indivíduo. O autismo hoje ele é definido como um transtorno do espectro do autismo, mas ele passou por um longo caminho para chegar nesse conceito atual. Foi chamado de síndrome autística por Leo Kanner, né, antigamente, autismo clássico, recebeu vários nomes até chegar nessa síntese hoje que a gente chama de transtorno do espectro do autismo. Eu acho que é importante a gente dizer por que transtorno. O termo no inglês, na verdade, é desordem, disorders, né? E foi traduzido aqui para nós como transtorno. Eu prefiro o termo desordem porque é apenas fora de ordem. E o transtorno, às vezes, dá uma ideia de ausência de juízo, de ausência de razão, e não é bem isso que se aplica aos indivíduos que são acometidos por essa desordem, né? E espectro porque, na verdade, a intensidade dos sintomas de alguém que tem diagnóstico de autismo varia muito. E pode ir de uma ponta do espectro a outra ponta do espectro. Nunca é igual aos indivíduos que têm essa desordem, né? Isso significa, então, que o autismo tem vários graus, é isso? Isso, é justamente isso. O autismo tem vários graus e às vezes tem... hoje se fala até de diagnósticos, na verdade, de situações subclínicas. Há indivíduos que têm um certo número de sintomas, mas não chega a fechar um diagnóstico. Então, são indivíduos que podem ter, né, digamos assim, uma vida normal. Eles sequer são percebidos dessa forma, né? Mas clinicamente, às vezes, eles têm alguns sintomas. E Vinícius, como que é feita essa classificação do grau do autismo? Olha, na verdade, como eu te disse, os diagnósticos passaram por um longo caminho, né? Inicialmente na história, Eugene Bleuler que criou o termo autismo. Autismo vem do termo auto, que é o indivíduo voltado para si mesmo. O Bleuler, ele dividiu, no início, ele separou a esquizofrenia da demência, né? E dentro dos conceitos de esquizofrenia que ele criou, né, há muito tempo atrás, ele criou uma categoria para autista, que eram esses indivíduos voltados muito para si. Mais tarde, nesse diagnóstico, separou esquizofrenia de autismo e hoje não tem muita coisa a ver. Mas o importante hoje não existe mais uma terminologia para os graus, como existiu, por exemplo, antes. Autismo clássico, né, que era um indivíduo com um funcionamento muito baixo, muito comprometido. Autismo de alto funcionamento, ou síndrome de Asperger, que já era um indivíduo que tinha o diagnóstico de autismo, mas um funcionamento muito bom, muito próximo daquilo que as pessoas chamam de normal, né? Então, hoje não mais tem isso, apenas dizemos transtorno do espectro do autismo. E a gente entende que o indivíduo tem mais habilidades num sentido, menos em outra, está mais comprometido na determinada área em outra, né? Geralmente, as áreas que são pensadas dentro do autismo são as áreas sociais, as áreas do comportamento e as áreas da linguagem e da comunicação. É dentro dessa tríade, mais ou menos, que a gente começa a avaliar e tentar entender quais são as dificuldades que o indivíduo traz, né? Ainda segundo Vinícius, as causas do autismo podem ser biológicas, mas está comprovado que fatores como ambiente e vida social podem causar o autismo. O comportamento diferenciado do autista pode ser percebido já nos primeiros meses de vida da criança. Olha, o autista ele tem um quadro, digamos, clínico muito específico, né? Uma das coisas mais perceptíveis para todos nós é que ele parece ter um certo alheamento do ambiente social, né? Ele também tem comportamentos, ele manifesta tendência a comportamentos repetitivos, sejam eles vocálicos ou sejam eles motores. São as chamadas estereotipias verbais, estereotipias motoras. Ele também é um indivíduo que apresenta uma certa dificuldade na mudança das rotinas. Ao mudar certas rotinas, ele apresenta um quadro muito específico de dificuldade de adaptação. E, especificamente, ele tem problemas de aprendizagem na área dos comportamentos sociais, na área dos comportamentos de autocuidado e dos comportamentos acadêmicos ou escolares. Tudo isso é manifestado desde muito cedo
no desenvolvimento dessa criança, o que impede que ela tenha um repertório mais amplo de comportamentos que dê para ela uma adaptação, digamos assim, mais regular dentro da cultura, dentro da sociedade, dentro das relações dela. Então, isso causa mesmo um empobrecimento desse repertório de conduta do indivíduo, que vem daí o sofrimento da família, o sofrimento dele, né? Acompanhamentos com psicológicos, fonoaudiólogos e psicopedagogos têm o intuito de melhorar aspectos como a fala, o comportamento e a forma como o autista se relaciona com o próximo. A integração desse indivíduo com a sociedade é de fundamental importância para o seu desenvolvimento. Ele pode e ele deve estar integrado a todos os ambientes sociais, especialmente a escola. Daí vem o conceito de inclusão escolar, né? Nós, seres humanos, né, a nossa história humana é uma história de exclusão dos indivíduos diferentes. Se a gente for olhar desde a antiguidade clássica, nós expulsamos os indivíduos diferentes, ou por doenças, ou porque eles têm outra cor, ou porque eles têm outra forma de ser, né? Nos últimos séculos, a humanidade tem tido um esforço para aprender a incluir esses indivíduos. E isso chegou ao nosso tempo com o nome de inclusão escolar. O autista, até pouco tempo atrás, até um ano e pouco atrás, ele era um indivíduo que ele não tinha um lugar dentro da lei. Hoje ele tem, que é a Lei Berenice Piana de Piana, né? E hoje o indivíduo está dentro da lei, entendido como um indivíduo que traz dificuldades e que precisa receber acolhimento das instituições humanas, especificamente a escola. A escola tem um dever muito sério a cumprir com esses indivíduos. E o tratamento não está reservado apenas aos consultórios. Atividades em sociedade também são métodos utilizados pelos profissionais para a integração do autista ao meio. Noções como andar pela calçada, atravessar a rua, ir ao mercado, contar dinheiro podem ser desenvolvidas com a ajuda do terapeuta, por exemplo. Esse trabalho a gente compreende ele como uma clínica ampliada, né? Estendida. E eu tenho um papel de acompanhante terapêutico. A minha função aqui especificamente é um treino de habilidades sociais. Qualquer indivíduo que tem um problema, de uma necessidade especial, às vezes o que fica comprometido nele é a autonomia. Isto é, o indivíduo tem dificuldade de cuidar de si mesmo, tem dificuldade de fazer as coisas para si, né? Então o meu objetivo é dar um conjunto de instruções para ele e acompanhar ele no desenvolvimento dessas questões. Por exemplo, hoje, eu estava trabalhando com ele, aprender a colocar o cinto de segurança, aprender a descer do lado do carro, por exemplo. O lado que a gente parou foi o lado da rua. Então ele precisa olhar se está vindo carros, se estão vindo carros para ele poder descer. Então isso eu treino também. Depois andar pela calçada. Por exemplo, a criança que tem um diagnóstico de autismo, geralmente elas têm estereotipias motoras. Então ela anda com as mãos para cima, balançando. Então eu vou treinando ele para ele andar mais de maneira a não chamar tanta atenção, né? Com comportamentos mais sociáveis. Então a mão para baixo, aprender a olhar para os lados, porque às vezes ele só olha para baixo, aprender a atravessar a rua. Lateralidade é uma das questões que às vezes é difícil para esse tipo de indivíduo. Esquerda, direita, de cima, embaixo, enfim, ele tem dificuldade. Então eu vou desenvolvendo isso nele, né? Até que a gente chega no supermercado. No supermercado eu vou indicando alguns itens, algumas coisas que são importantes. Por exemplo, chegar no supermercado, pegar a cesta, olhar a lista que ele tem de compras, ir atrás dos produtos. Quando ele não achar, ao invés de me consultar, ele vai consultar uma atendente, alguém do próprio supermercado, né? Até que ele consiga comprar todos os itens, ir ao caixa, ali manusear o dinheiro, olhar o preço na tela, saber distinguir as notas de dinheiro, saber olhar o troco. Então são coisas que gradativamente a gente vai ensinando a criança. João Pedro, você gosta de brincar, você gosta de ir para a escola, como é que é? Eu gosto de brincar e eu gosto de todos. Todos, Sabrina. E você gosta de vir aqui conversando com o Vinícius? Sim, Sabrina, eu gosto muito. Como que é na escola? Conta pra mim um pouquinho. Tenho muitas coleguinhas e gosto muito de brincar, não é? E como que é com seu irmão? Você gosta do seu irmão, é? Gosto sim. E adoro muitas músicas que ele canta. E como é com a sua família? Você gosta muito da sua família? Aham, sim, gosto sim. E dos seus amiguinhos? Sim, gosto.
João Pedro, quando você tá à toa, o que você mais gosta de fazer? Eu gosto de mexer no computador e jogar o jogo eletrônico Just Dance. Fiquei sabendo que você gosta muito de filme, é isso? Gosto muito de filme. E sabe qual filme que eu assisti semana passada com o tio Vinícius? Bob Esponja, o filme. Qual filme que você mais gosta? Bob Esponja, um herói fora d'água. É? Aham. Você já assistiu esse filme? Não, ainda não. Você me convida? Convido. Então, moça, eu gosto muito de música e muitos artistas. Nem sempre é fácil para a família chegar ao diagnóstico do autismo. Lorena, que é mãe do pequeno João, nos conta como isso aconteceu. Bom, o João está com 8 anos hoje. A gente teve o diagnóstico quando ele tinha 4 anos de idade. Mas eu já desconfiava que tinha alguma coisa anormal desde os 3 meses de idade. O que você percebeu desde quando ele era novinho, nesses 3 meses? Bom, eu comecei a perceber, como eu já tinha outro filho, então eu tinha um parâmetro da normalidade. Então, eu comecei a perceber que ele não nos seguia com o olhar, ele não atendia o nosso chamado, ele era muito quietinho na dele. E, em contrapartida, ele também não dormia. Ele era quietinho na dele, mas ele era muito agitado também, na questão do sono principalmente. Ele não dormia nem de dia nem de noite. E quando ele começou a sentar, ele começou a apresentar alguns movimentos que a gente chama que é movimentos estereotipados. Ele, no caso, foi o movimento de braço, que é esse movimento do bracinho chamado flapping de braço. Então foi o que fechou para a minha desconfiança. E como que foi para vocês esse primeiro momento? Olha, o primeiro momento é um choque, né? Na verdade, quando a médica me disse, porque eu já tinha ido em vários outros médicos e os médicos falavam que ele não tinha nada e assim falavam que quem tinha problema era eu, né? Porque ele era uma criança normal. Então, a primeira médica que chegou e falou que ele poderia ter autismo foi com 4 anos de idade e para nós foi um susto, mas foi também meio que um alívio, porque eu tinha, a partir daí, um caminho para prosseguir, né? Mas assim, não é fácil, é muito difícil. E com esses tratamentos, como psicólogo, fonoaudiólogo, você tem percebido que tem ajudado bastante? Sim, muito. O João progrediu anos-luz, assim, porque ele, antigamente, ele não tinha uma interação social. Ele entrava em pânico só de sair de casa. Hoje ele tem amigos, hoje ele brinca, hoje ele conversa, conversa até demais, é muito extrovertido, né? Então, assim, a melhoria é muito visível, não tem nem o que falar. E os pais de João Pedro, orgulhosos, falam da satisfação de tê-lo em suas vidas. Eu tenho muito orgulho do meu filho. E tenho orgulho de nós, pais, também, porque é cada dia uma superação, é cada dia, né, um progresso alcançado, é cada dia a gente chora, a gente ri, mas a gente prossegue, né? E para você, pai, como que é ter um filho autista? Bom, foi meu primeiro filho, né? Então, era tudo muito novo, né? Então, eu demorei um pouco a perceber o que a Lorena já tinha percebido precocemente, né? Mas é um desafio. Nós somos muito felizes pelos filhos que nós temos, somos muito felizes por quem nós somos e por quem nós temos nos tornado diante desse desafio enorme, que é nos tornarmos pessoas inclusivas, já que o João trouxe esse desafio para nós, né? Entendermos de inclusão, sermos inclusivos com o João Pedro, né? No nosso ambiente familiar e lutar por essa inclusão, tanto até mesmo dentro da nossa família e no ambiente escolar. Com o crescimento dos diagnósticos de autismo em Jataí, Lorena resolveu criar um grupo de apoio aos pais para auxiliar no desenvolvimento dos filhos. Olha, a partir do momento que eu tive o diagnóstico, eu comecei a procurar nas redes sociais pessoas que estavam passando pelo mesmo problema que eu. Porque até então eu achava que eu era a única no mundo, né? Eu não conhecia nada sobre o autismo. Então eu comecei a achar apoio de outras pessoas em outras cidades, nesses grupos virtuais. Então eu imaginei
por que não fazer um grupo da nossa cidade, uma vez que eu consegui conhecer também muitas pessoas que passavam pelo mesmo problema que eu aqui em Jataí. Então, foi daí que surgiu a ideia do Grupo Autismo Jataí. O grupo vai fazer 3 anos esse ano e a gente está com mais ou menos umas 30 famílias no grupo. Tá? E o foco do grupo é a reestruturação familiar. Tá? E quem que pode estar participando dessas reuniões? Olha, é aberta à população. Inclusive, nós temos muitos voluntários que trabalham com a gente no grupo, mas ele é aberto a profissionais, a pais, cuidadores de crianças autistas. Toda a sociedade que tiver interesse em aprender um pouco sobre autismo pode comparecer.